Para abordar o tema Design da Resiliência, Casamento de Ideias, temos o privilégio de ter conosco Rebecca Appelbaum e Roger Rieger. Ela é nascida na Bolívia, com raízes em Nova York e coração bem brasileiro. Rebecca é formada em Ciências da Computação e Design Gráfico. Roger é paulistano, radicado em Curitiba e tem sua formação em design. Foi executivo de expressivas empresas, além de professor da PUC. Juntos, eles comandam a Com Brand Agency, especializada em esculpir soluções inovadoras através do design. Eles estão aqui para compartilhar suas experiências, lições e insights sobre como construir uma parceria resiliente, tanto nos negócios quanto na vida. Rebecca e Roger, é uma honra tê-los conosco. Sejam muito bem-vindos. Tudo bom, Maurício? Muito obrigada. É um privilégio estar aqui conversando com você. Muito feliz pelo convite. Obrigado, Maurício. Uma honra realmente para nós estarmos juntos aqui e essa oportunidade única, né? A gente está aqui dividindo esse pod brand com as expressões do design brasileiro e até internacional. Eu é que agradeço a aceitação do convite, uma alegria ter vocês dois hoje no Pod Brand, uma alegria imensa. Entrando no tema, a intricada dança de conciliar a vida pessoal e profissional é uma realidade para empresas familiares. E encontrar harmonia e resiliência é um feito notável. Decisões divergentes, obstáculos imprevistos e, acima de tudo, manter a harmonia emocional em meio às tempestades e os desafios que muitos enfrentam, sobretudo no empreendedorismo, é extremamente relevante, mas poucos estão abertamente falando sobre esta jornada. Então, eu começo lhes perguntando: como vocês perceberam que a união das suas habilidades individuais poderia criar algo mais relevante do que se estivessem empreendendo separadamente? E ainda, há alguma filosofia ou valor fundamental que mantém vocês ancorados na vida pessoal e profissional? Eu acho que uma das coisas que é importante é que a gente reconhece que a gente tem muitas similaridades, apesar de sermos muito diferentes. E acho que a base fundamental de tudo é o respeito, é um trabalho de construção, que acho que as diferenças se complementam, né? Então, a gente tem uma sincronia muito grande com relação a isso. Então, as nossas divergências se somam e a gente consegue achar resultados que realmente acabam sendo mais inovadores, né, na nossa perspectiva. Essa é uma soma, né? Efetivamente uma soma, tanto no pessoal quanto literalmente no trabalho também. E não concordamos sempre em muitas coisas, mas concordamos no final. Eu acho que assim essa união, essa sinergia de pensamentos também, ao mesmo tempo que opostas em alguns momentos, visões diferentes. Nós temos que nutrir visões diferentes sobre o mesmo problema. Né? A gente usa isso constantemente na atividade profissional, óbvio, mas essa lente que cada um tem sobre o problema, sobre a solução, sobre a realidade, que tem nos tornado assim persistentes, continuando na nossa ação, na nossa atuação e nas nossas realidades diárias. Né? Acho que essa resiliência que tu mesmo colocou é o que nos fortalece, né? É um pouco do que a gente, quando a gente faz a prova dos 9, antes de ter, por exemplo, as nossas contradições ajudam a gente a buscar soluções que, em defesa das nossas ideias, então ajuda a fortalecer o que a gente está buscando. Então, muitas vezes a gente parece que a gente tem uma concordância porque o foco principal é o resultado, é encontrar o resultado, mas as nossas diferenças são aquelas perguntas que vão surgir depois. Então, a gente consegue fazer quase como um test drive de muitas das coisas que a gente apresenta pelas nossas diferenças. Sim.
o testar, o questionar é importante. A Rebeca sempre traz uma visão com um espectro mais intuitivo, né, da nossa atividade profissional. Vamos focar, obviamente, nela. E essa visão mais intuitiva, um espectro mais de visões ampliadas, internacionais, a leitura que ela traz, as referências, essas conexões, né? Eu tenho um outro lado, quanto pôr em prática, o quanto que é a execução dessa ação, e olhando sempre a visão do negócio em si. Eu sempre digo que ninguém melhor entende o negócio do cliente do que o próprio cliente, essencialmente, até para poder nos contratar, né? E até entender a realidade. Ele tem a vivência diária, a gente contribui sempre com a nossa visão, e eu digo, né, que especialistas em gente, né, porque afinal de contas, qualquer trabalho que a gente vai desenvolver, a gente tem que mergulhar na realidade de cada consumidor, cada stakeholder dos negócios dos nossos clientes. Então, esse aprendizado sociológico aí, e as percepções individuais que nós temos nessa divergência complementar, né, de visões diferentes, mas que se complementam, eu acho que dá um pouco desse tempero do nosso trabalho, né? E a gente traz isso profissionalmente e pessoalmente, né? Então, as pessoas sempre comentam, né? Eu não conseguiria trabalhar com a minha esposa, né? Assim, que é um 24/7, realmente, né? Eu digo porque os clientes têm uma vantagem disso, que às vezes a gente não para de pensar no projeto, né? Então tem essa necessidade. Eu percebo que existe uma dificuldade inerente de criar uma separação entre o trabalho e a vida pessoal, né? Porque os dois estão sempre presentes, é como tu falaste agora, Roger. E, por outro lado, o que a Rebeca mencionou, vocês são complementares, né? A Rebeca mais pelo lado da sensibilidade, talvez o Roger mais pelo lado do pragmatismo, e essa complementariedade acaba convergindo no sucesso do trabalho de vocês. Quantos anos a Com Brand Agency tem? E nós nos conhecemos há talvez 15 anos. Qual é que é essa jornada? Eu sei que a Rebeca deu início ao trabalho do design, não foi? Eu sou formada em design, mas o Roger é formado antes de mim, né? Ele é muito mais velho do que eu. Mas ele já veio de uma época em que o design, a publicidade acabava sendo um dos campos onde o design podia ser executado, né, dentro do mercado. Então o Roger tem uma experiência que veio do mercado publicitário antes do meu, e a Com, nesse formato como ela está hoje, com o Roger e comigo, já vai fazer mais de 20 anos, 23 anos como 23 anos, em 2000, foi no Bug do Milênio, né? Nós unimos a nossa atividade comercial, na verdade a empresa da Rebeca, né? Com é uma empresa que surgiu propriedade da Rebeca, e a gente acabou optando, né? E continuamos a atividade juntos. Então temos 23 anos, aí podemos colocar assim, né, de uma relação pessoal anterior, mas a atividade profissional tem esse tempo, né? Essa conta realmente a gente não tinha feito ainda, né? Mas... e tem um desafio enorme, que é essa transição do design voltado para a comunicação, que era o trabalho das agências publicitárias, para o design como ciência própria, né? Como uma atividade que traz uma variedade de soluções baseada no pensamento do design e que não se restringe a uma comunicação, mas a estratégia, a todos os meios que surgiram. O digital surgiu a partir desse momento também. Então houve uma transformação enorme entre o início da Com e o momento que a gente vive hoje. E como é que vocês enfrentaram toda essa evolução e também com as variantes que o mercado brasileiro
nos exigiu ao longo dessas 2 décadas, com crises econômicas, enfim, altos e baixos do mercado de consumo, enfim, como é que foi essa jornada do empreender numa atividade praticamente incipiente no Brasil, falando de 20 e poucos anos atrás, que é o foco no design? Veja, a pandemia, mais recentemente, nos trouxe aí nós estamos aqui fazendo literalmente 2 lados do planeta, né, a nossa conversa. E esse desenvolvimento tecnológico trouxe uma normalidade, não só a vantagem tecnológica, mas a normalidade de ações assim, né, do trabalho dessa forma. A Com, e a Rebeca lembra sempre nesse sentido, nós sempre tivemos esse viés de trabalharmos à distância, né, então algumas métricas e soluções que pudéssemos trabalhar de uma maneira mais dinâmica com os clientes, né? Vivendo essa realidade econômica, toda essa transformação, desde da propaganda, eu vivi o mercado da propaganda, trabalhei em companhias no setor, trabalhei fora, então, assim, o design sempre era entregue pelas agências de propaganda, né? O foco era a mídia, né? E quando o design começou a entrar mais na estratégia, antes do briefing, que eu sempre brigava e sempre pontuava, né? O design está antes do briefing, né? A propaganda está depois do briefing, a propaganda está na síntese e na mensagem publicitária, né, para enfocar vendas. O design está antes, o design está no caminho estratégico do negócio, né? Está nas diretrizes, está para que lado que eu vou e com que música que a banda vai tocar, eu digo, propaganda passa, o design fica, né? Então, essa necessidade, essa perenidade que o design nos obrigatoriamente tem e também, por outro lado, nos oferece, né? Ele tem um compromisso maior com essa visão mais intrínseca ao negócio, mais enraizada, com mais fundamento. Publicidade é uma ferramenta poderosa hoje no universo digital e com todas as métricas e as dinâmicas, e ela sim é um revisitar de mensagens e um fortalecimento hoje. Então, desses conceitos que anteriormente a gente está trabalhando no branding, está envolvendo o design para estabelecer essas sínteses. Então, eu vivi muito esses 2 momentos, assim, né? E talvez vivemos um terceiro momento agora, onde a publicidade era um grande guarda-chuva, a mídia cobria todas as realidades e as necessidades, nós tínhamos aí uma centralização e claramente os meios estavam mais definidos. Hoje a coisa está muito mais efêmera, muito mais distribuída, né? E o que é legal é que o tempo está cada vez mais diminuto. Antigamente a gente tinha aquela repetição de 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, os breaks, né, da propaganda. Hoje a gente tem frames, né? E hoje você tem métricas completamente diferentes, onde sim, um branding, a marca, a coerência, a cesta de abordagem e de promessas, né? Todas as estruturas, todos os fundamentos do design, eles começam a ser mais efetivos, né, e envolvem melhor. Então, assim, a realidade e tantas mudanças que nós tivemos no Brasil, assim como no mundo agora, cada vez nos uniram mais, né, e cada vez nós conseguimos dar continuidade à atividade, ao trabalho, fortalecendo aí as nossas propostas e conseguindo fazer essa filtragem, essa concentração da nossa entrega de design frente a essa mudança, essa transformação enorme que o mercado da propaganda nos obrigou a adotar. Uma das coisas, até a gente estava falando, né, o Roger comentou que tem um lado do Roger que é o pragmatismo e o meu é o mais intuitivo, mas um pouco do nosso trabalho acho que tem um fundamento que vem de um pragmatismo meu pelo fato de eu ter vindo de uma área de tecnologia, uma área que hoje é uma área
tipo, pré-histórica da tecnologia, né? Quando estava começando os começos do PageMaker, que eram os editores de diagramação, etc. Então, a gente sempre teve um pouco desse lado muito voltado para a tecnologia, dentro dos limites que a gente tinha. Eu acho que a visão do Roger dentro da parte do entendimento de como funcionava a comunicação, a mídia, acho que são os diferenciais que a gente foi sempre trazendo facetas diferentes de trabalho, decorrente desses nossos perfis e nossas experiências anteriores. Então, acho que a gente conseguiu uma boa evolução, a parte quando até antes, né, antes, como o Roger falou assim, antes mesmo da pandemia, a gente já tinha um trabalho que era muito voltado para com pessoas trabalhando longe dos nossos escritórios, as pessoas trabalhando nos seus perfis, nos seus horários. A gente conseguir conciliar todas essas diferenças também fazem com que a gente consiga entender também as diferenças dos clientes, né? Que cada um tem a sua particularidade, todo mundo busca encontrar o seu resultado, mas todos eles trabalhando com produtos diferentes também exigem interfaces diferentes de conexão com a gente, né? Como a gente traduz o que eles precisam. Uhum. Eu acho incrível essa combinação de disciplinas que tu fizeste, Rebeca, que é ciência da computação, no momento em que a informática era um processo muito mais voltado à resolução de processos mais rápidos, mais acurados, do que de soluções efetivamente para demandas que nem sequer eram percebidas, como hoje, né? A inteligência artificial tem transformado várias atividades dos negócios profissionais e certamente vai mudar a forma como essa nova geração vai ter que estudar, inclusive. E por outro lado, tu também tens a formação no design, o pensamento do design, quer dizer, uma combinação incrível. Eu tive uma experiência alguns anos atrás, eu fiz um pós em Singapura em Digital Media Management, e desse período, que foi quando o primeiro carro autônomo circulou publicamente, foi na Singapura. Tinha uma quadra determinada onde esse veículo transitava autonomamente. Isso foi em 2017, não faz muito tempo. Mas veja a mudança que houve de lá até agora. Nós temos hoje, nos Estados Unidos, trucks, né, caminhões que transportam carga de forma autônoma, né, sem motorista, sem a interferência humana direta. Isso virou uma realidade em muito pouco tempo, né? E isso impacta diretamente. Daí a relevância do design, eu vejo como uma disciplina que pode facilitar o entendimento das soluções entregues para a realidade das pessoas em absorverem elas. Aí eu tenho uma questão relacionada a essa trajetória que vocês tiveram do ponto de vista profissional e pessoal. Como é que vocês cultivam um espaço que encoraje esse livre fluxo de ideias entre vocês, mesmo quando essas ideias podem desafiar a visão do outro? Esse é o fight, né? Essa é a reunião de conselho, né? Então, aí que é quando a gente fecha as diretrizes. Mas, assim, eu acho que eu brinco com isso, obviamente, né? Essa é a nossa realidade, mas o importante é esse equilíbrio, e muito é da nossa conexão, né? E eu acho que isso é um bom ensinamento para sócios, né? Então, assim, eu acho que essa complementaridade é importante, a sinergia e o eventual antagonismo de ideias e opiniões, mas nós temos que consensar, né? Porque nós temos uma relação muito mais importante, que é o negócio em si, do que é o negócio, e não menos importante a viabilidade e a vida do negócio é importante e a gente manter. Então, assim, nós não podemos discordar, nós temos que ceder, temos que convergir para o objetivo essencial, que é o negócio.
E não sempre é o nosso negócio, mas sim, às vezes, o negócio do cliente, o negócio da entrega, é a solução, né? Nós já concordamos que discordávamos do resultado, mas seria o mais adequado para aquela solução do cliente, porque tinha um outro target, um outro posicionamento, um outro público, ou seja, nós temos que ser pragmático, né? O remédio tem gosto ruim, mas ele cura, né? Então, a gente tem que ter essa maturidade de abrir mão de opiniões, né? Então, esse é o... E acho que uma coisa é um pouco mais do que, você até comentou, né, a gente tá junto, então o 24/7 de trabalhar não é uma pena, não é uma penalidade, não é um peso, é uma coisa que talvez até esses sejam nos nossos pontos similares, né, que a gente sempre está muito conectado com mil coisas, assim, nós dois pensando várias coisas ao mesmo tempo, e em alguns momentos as coisas, tem momentos que as coisas coincidem, colidem, a gente tem esse lado também de você saber quando ceder, né? Então, não é uma ideia que se impõe à outra, mas em alguns momentos eu falo mais do que ouço, né? Mas a ideia é que a gente consiga realmente ter até o espaço para isso, né? Até para falar, ser ouvido, questionado e poder se argumentar, né? Não vou falar as palavras do Roger, porque eu sempre digo que são a regra A regra dos três porquês, entendeu? Essa é outra coisa da relação entre marido e mulher e sócios também, né? Porque às vezes algumas aspas que você cunha, elas acabam crescendo, sendo utilizadas. Mas assim, essa é a realidade. Eu digo que no ponto de vista do trabalho, até para a gente olhar assim da visão profissional da entrega que a gente faz, esse discernimento é importante. Eu valorizo bastante esse ponto porque o cliente decide. A ideia tem que ter consistência, e às vezes o cliente não sabe decidir entre as opções, e aí a gente tem que fazer as perguntas para as respostas, né? Ela tem que suportar aos questionamentos, as validações que são importantes de qualquer negócio, né? Então, a gente entende que, principalmente em branding, onde nós temos que ter uma visão muito mais distante, né? Essa perenidade da essência do nosso negócio também é completamente vinculada ao caminho estratégico que a gente propõe para o cliente. Então, o pensar, o vivenciar, o transformar isso em solução, olhando sempre em advance. Se fosse a campanha do ano de propaganda e tal, não menos importante, essa síntese criativa é vital e tem que convencer, né? Mas vira o ano, vira a sazonalidade, transforma, tem um novo formato, um novo modelo, eu tenho uma nova ideia, porém indexada, ou conectada, ou refletindo, ou reforçando o posicionamento de marca, de branding, caminho estratégico. Então, assim, e nós estamos, de novo, antes do briefing, pensando isso e vivenciando essa realidade, né? Então, eu acho que na nossa relação, como na relação entre sócios em si, nós temos que ter essa visão transparente, consistente e olhando a saúde do negócio e a perenidade dele. Então, acho que aí que vem o lado do racional, né? O limite emocional da relação, mas uma racionalidade fortemente aplicada aí nas nossas propostas, nas nossas entregas. Vocês poderiam compartilhar algum exemplo de uma decisão não convergente que levou a um resultado inesperadamente positivo nessa jornada profissional pessoal? Na verdade, acho que as nossas ideias são sempre divergentes, mas Mas nós concordamos no final. É que, assim, nada assim, existe uma perenidade com relação à identidade de marca, né? O teu DNA não vai mudar, né? Você, às vezes, o que falta é você descobrir qual o DNA, assim como o seu reencontrar, né? As marcas, às vezes, a gente vê que muitas vezes, as marcas começam a buscar, em alguns momentos, recuperar ou se ressignificar ou achar o seu veio para poder se comunicar com o seu cliente. O cliente muda o tempo todo, o nosso mercado muda o tempo todo, o mundo está numa evolução rápida e muito grande. Então, todas as evoluções, como você comentou, dos carros autônomos, a gente está
fazendo grandes saltos em tecnologia que vão afetar a forma como todo mundo trabalha e como todos os produtos se relacionam com as pessoas. O que a gente tinha como uma verdade alguns anos atrás, hoje já não é mais, e provavelmente daqui a talvez menos de um ano tudo vai mudar de novo. Então a gente tem ferramentas novas, formas diferentes de colocar as coisas em prática, assim, é muita coisa acontecendo e a gente tem que estar ligado nisso. Então, acredito que as nossas divergências, elas são como se fossem um catalisador para o nosso trabalho. Então, Eu não conheço um case que a gente divergiu e fomos com opostas, não. Se foi, não deu certo, né? Então, eu acho que normalmente a gente acaba entendendo que o importante é essa nossa assertividade, né? Estarmos aí consistentes nessa nossa entrega. E a Rebeca apontou muito bem. As coisas estão se transformando numa velocidade incrível. Eu acho que muito da nossa conexão e a nossa forma de trabalhar, eu acho que é um grande antídoto para todas essas transformações aí, né? Essa conexão maior do que o pragmatismo do business, da entrega técnica, a gente começa a emergir mais, né? Eu acho que talvez a gente pense mais os nossos clientes que normalmente as outras empresas, né? Pelo fato do job não acabar, né? Então, a gente tem essa conexão. E realmente a gente é assim, a gente vive muito as realidades dos desafios dos projetos em si. Nós transformamos a nossa realidade, né? Você falou um pouco de questão econômica, né? Nós, em função também da tecnologia, nós ressignificamos a nossa atuação. Como Brandincy hoje é uma agência de branding, mas a gente remontou essa forma de trabalhar, né? Acho que o redimensionamento dos negócios, estamos mais focados nessa consultoria mais específica, né? Antigamente a gente tinha a conta dos clientes, né, com trabalhos recorrentes, a gente tem, mas num formato diferenciado, são projetos mais começo, meio e fim, a gente com várias, sempre recorrências, muito legais, mas a gente está pensando diferente, Maurício, sabe, assim, não só em decorrente das transformações, mas a realidade da tecnologia, ou viver melhor e mergulhar mais no problema, ao invés de você ter esses trabalhos recorrentes e soluções de menos profundidade. Hoje afundamos mais na situação, vivenciamos a realidade dos clientes e a gente começa a ter uma vida melhor, né? Mais essencial, né? Essa é o que nós estamos curtindo hoje no momento e está sendo super interessante, assim, os resultados estão muito bons com os clientes, com o modo de vida nosso, com os resultados até dos negócios. Então, bastante interessante e a gente vem abrindo espectros, né? Então, nossa contribuição começa a olhar o negócio do ponto de vista do quanto que a gente consegue interferir mais no resultado dos clientes, né? E olhamos também do ponto de vista de desenvolver soluções, né? Algumas soluções a gente tem desenvolvido e olhado do ponto de vista de entrar com o mercado de startups, fazer ações de investimentos nesse sentido de desenvolvimento de novas frentes, né? Tendo como nosso combustível a experiência, o branding, o design, essa visão holística de entender essas realidades e trazer esse tempero para os negócios. Ao refletir sobre os desafios que vocês enfrentaram, qual foi a maior dificuldade que testou a resiliência da parceria de vocês e como é que vocês superaram? E ainda como essa experiência de superar adversidades juntos moldou a sua visão sobre o que significa ser verdadeiramente resiliente no mundo dos negócios e também na vida pessoal. E eu pergunto isso porque a maioria das empresas no Brasil são de empresas familiares, que têm uma construção em que envolve a relação profissional e pessoal com uma dificuldade muito sutil de separar aquilo que começa uma atividade ou uma dinâmica ou dimensão da vida e termina outra.
A gente praticamente interage com as duas realidades simultaneamente. Eu particularmente vivenciei isto na minha jornada também. E então enfim, em que momento vocês perceberam alguma adversidade acima do esperado e como é que vocês superaram esse desafio? Uma das coisas que eu acho que talvez até a pandemia pode ter sido um ponto em que a gente possa ter questionado como as coisas seguiriam, né? A gente sempre, antes mesmo da pandemia, a gente já trabalhava junto, né? E tinha uma rotina muito presente, muito mais presente do que a maioria dos sócios e a maioria dos casais. E quando a gente começou a trabalhar, no caso, durante o período da pandemia, que foi um período mais extenso, gerou um questionamento até como seria, né? Mas eu acho que dentro disso é um pouco dessa saber como administrar uma possível pressão. Então, eu acho que a gente conseguiu encontrar, em momentos de pressão, formas de superar, porque a gente estava buscando encontrar um resultado. Enquanto não terminou, não acabou, porque ainda tem coisa para fazer. E a gente está sempre ali nessa busca. Então, eu confesso que eu não. Assim, eu acho que nós tivemos vários momentos, né? E a pandemia é um momento essencialmente para todos, né? Esse redimensionamento dos negócios, principalmente como um todo, no final, o governo Dilma, mudanças econômicas, aí, essa transformação que o mercado fez, tivemos uma recessão significativa. Logo, na retomada disso, nas transformações que o mercado ofereceu, veio a pandemia. Então, assim, nós estamos num momento de mudança, né? E essencialmente profissional e não pessoal. Obviamente, essa conexão acho que nos deu têmpera para suplantar eventuais problemas. E aí muito do questionamento, né, de dimensão do negócio em si, e aí o que eu comentei há pouco sobre a profundidade do problema, dos problemas dos clientes, e como ressignificar o nosso negócio. Eu acho que superar os problemas dos negócios em si vem da nossa relação pessoal. Aí o lado que a mistura é bom, sabe? Aí um pouco o misturar é interessante, porque existe um compromisso maior um com o outro e em olhar em uma visão uma perspectiva maior o trabalho, a empresa, a solução, a nossa atividade profissional. Né? Então, assim, esse revisitar da nossa atividade profissional e a transformação que todos estamos sofrendo, vem a fortalecer a nossa união aí, e eu acho que dá um tempero mais gostoso para o nosso trabalho, sabe? E olhar quanto que a gente tem conseguido de resultados nesse momento, até do ponto de vista pessoal, né? Hoje a gente tem o estresse baixou bastante, né? O estresse da atividade, do resultado, a tecnologia nos permite viajar menos a trabalho, viajar mais ao lazer, né? Obviamente, com pandemia ninguém viajou, e estávamos todos de máscaras, né? Mas hoje a gente tem uma vida melhor, mais agradável, menos estressante. Então, acho que essa é uma receita muito bacana, até vendo o Pod Brand, vendo que isso é uma tônica até interessante. Muita gente se redimensionou, se reenfocou, e eu tenho visto muito legal os conteúdos, e eu acho que essa é uma realidade presente agora em todos, né? E assim, eu consigo atestar, estamos vivendo isso também. Então, não nos sentimos sós
olhando esse reflexo onde o mercado está nessas transformações, né? Principalmente na nossa atividade também. A gente tocou num ponto importante que eu acho que eu queria enfocar também, esse lance da tecnologia, né? Quando entra no chat GPT, e hoje muitas dessas realidades, eu acabei não conseguindo assistir, comecei a assistir a tua entrevista com o chat GPT, né? E assim, eu vejo que bom e ruim como uma grande ferramenta de complementaridade, mas bom que a gente precisa interferir, a gente precisa dar o tempero, né? Então, as máquinas, os robôs podem soldar os carros todos, mas alguém precisa desenhá-los, né? Então, precisa dar esse tempero, esse fine-tuning, né? Esse discernimento entre uma voz, hoje pelo menos, né, nesse momento, uma voz metálica de uma voz com um sotaque, com uma entonação, com uma inflexão, e isso é no design, isso na visão estratégica, isso nesse lado intuitivo, né, do feeling, do acertar, né, que invariavelmente, mesmo todas as metodologias e todos os processos, automações, os bancos de dados, todos, você tem que sentir o problema, né? E aí vem a experiência, aí vem a leitura, aí vem a assertividade também das proposições, né? Então, eu acho que, de novo, essa nossa união dá um pouco desse tempero para nossas entregas. Acho que até a palavra é que a gente não desiste. Então, tem as dificuldades, a gente consegue encontrar formas de superar, porque o objetivo é mesmo suplantar tudo, né? Então, não existem não existem mares que a gente não possa navegar, se a gente quiser atravessar. É interessante essa tua menção, Rebeca, que me lembra uma citação do nosso grande amigo Gian, Franco Rocchioli, que no episódio com Gian, quando eu perguntei sobre quais as virtudes do empreendedor de sucesso, e ele fechou a resposta dele com esta citação, que o empreendedor de sucesso é aquele que não desiste antes de dar certo. E é exatamente isso que tu, em outras palavras, menciona, né? A gente não desiste. E isso é uma característica nata do empreendedor, né? Da empreendedora, enfim, das pessoas que têm como objetivo construir algo, né? E nunca se constrói algo para si próprio apenas. Toda construção empreendedora tem um reflexo em todo o ambiente que circunda. O impacto é enorme, né? Seja através dos clientes, seja através da equipe contratada, dos funcionários, né, dos colaboradores, seja na vida pessoal. Enfim, existe uma harmonia que o desenvolvimento, o empreendedorismo e a economia de mercado proporcionam a partir das pessoas que têm esta iniciativa, né? Eu acho exemplar esse tipo de resultado que empreendedores trazem para a sociedade. Entrando na Com Brand Agency, que tipo de soluções, que tipo de entrega mais comum hoje vocês são demandados, dado toda essa transformação de mercado que a gente comentou durante o episódio, e sobretudo agora com o advento da inteligência artificial ajudando nas soluções em diversas áreas que antes demandavam muitas pessoas ou um esforço de investimento muito grande, estão mais acessíveis. Quais são os principais pontos que a Com Brand Agency atua? O nosso portfólio de entregas, nosso cardápio de entregas está em trabalho de estratégia de marca, contribuindo e discutindo mais essas soluções junto no caminho estratégico dos clientes, né, das marcas em si que a gente trabalha e desenvolve, muitos projetos na área de desenvolvimento de produtos, em essência,
a gente tenta verticalizar um pouco as nossas entregas, indo desde o caminho estratégico, debater o caminho estratégico dos clientes, das marcas em si, o desenvolvimento do trabalho de branding e de design, e indo até o last mile aí nos produtos e embalagens, né? Alguns clientes temos feito algumas soluções de visual merchandising, pontos de venda, o que está se transformando também bastante, é um mercado em transformação. Fundamentalmente, nós não avançamos na área de digital, hoje não estamos surfando essa área, ficamos bem focados no trabalho de estratégia, marca e soluções de embalagem, né? Então, essa sintonia e se focar nesse segmento vem nos dando mais prazer do trabalho e, assim, é uma opção mercadológica, né? Ok, como eu falei, eu acho que o nosso drive não está hoje buscar o mercado de atuar onde só comercialmente teríamos mais ou menos demanda. Está, assim, no prazer de se desenvolver um trabalho onde a gente tem um nível de interferência, né? Para que possamos ter, eventualmente, esse poder de influência e de assertividade e de solução, né? Então, chegamos a atuar um tempo atrás e buscar um mercado digital e com parcerias, mas hoje é complementar, mas não é o caminho estratégico que a gente desenvolve, né? Até a gente, quando trabalha, as ferramentas digitais são ferramentas, como a gente olha para a inteligência artificial, que são ferramentas poderosas, só que a gente precisa ter uma inteligência por trás dela para conseguir ter o resultado também que a gente está procurando. Então, a gente tem também vários clientes que estão querendo se reposicionar, né? Buscando uma forma de reconectar com consumidores ou buscar novos mercados dentro do que eles têm como uma tradição, né? Muitas empresas também que estão buscando novos caminhos, porque buscando esse consumidor que está mudando, como que essa parte de visual merchandising, trabalhando dentro de espaços que voltam a receber os consumidores. Então, é um portfólio que realmente é muito mais baseado hoje em consultoria e dar valor também a essas coisas, o que a gente faz, né? Porque as ferramentas de inteligência artificial acabam cortando muitos caminhos e eu acho que encurtando alguns caminhos e os resultados ficam todos muito iguais, né? E o consumidor, o mercado fica um monte de coisas parecidas e a gente está buscando criar uma diferenciação para os clientes. Olhar e trazer um pouco dessa agenda da inovação, né? Da transformação, da mudança, né? Veja, são ambientes muito diversos, tá? Nós optamos até por esse viés nosso de concentrar mais na nossa atividade, trabalhar mais na essência. Então, alguns projetos de extensão nós não temos mais focado, né? E sim trabalhar junto com os clientes em caminhos estratégicos e explorar ferramentas possíveis e orquestrar e fazer um pouco do compliance junto das soluções para atingirmos mais os objetivos de marca das nossas entregas, né? Então, assim, hoje, o trabalho de branding e o trabalho de desenvolvimento de produtos, nesse sentido, é o que mais tem consumido aí as nossas atenções, né? As nossas entregas têm estado mais nesse universo, né? E, assim, atuando a vantagem, de novo, da tecnologia, né? Estamos desenvolvendo um trabalho internacional e que não fomos, na realidade, na praça. Temos aí um contato com um parceiro local, porque essa realidade, essa vivência a gente tem que ter do mercado, né? Temos que ter uma conexão local. Por mais que essa visão de atuar globalmente, estamos aqui em outros cenários, amanhã de manhã, na calçada, aí, Maurício, a realidade é diferente, né? E essa vivência da praça é importante. Não há tecnologia, não há pesquisa que
consiga substituir esse consumer behavior, esse vivenciar a realidade de cada praça que se está. Então, assim, por mais universal e transformador e sem fronteiras, né, que o design esse entendimento dessa conexão do consumidor da praça, de cada mercado de atuação, é importante a gente ter. Então, assim, ao mesmo tempo que temos esse espectro de ampliar os horizontes, nós temos que entender essa realidade, esse fine-tuning de cada região. Então, isso tem nos colocado trabalhando mais nessa essência, né? Onde a gente pode fazer podemos desenvolver o nosso trabalho, que nós temos menos dependência dessa realidade de praça a praça, né? Então, essa é, em síntese, um pouco da nossa entrega, né? Não é um cardápio listado, mas tem um pouco desse ingrediente aí. Maravilha. Bem, chegou o momento do Pinga Fogo. São 3 perguntas que eu faço a todos os convidados. A primeira delas: quais são as virtudes do empreendedor de sucesso? Você. Bom, cara, assim, resiliência é a resposta, mas assim, acho que aproveitando muito, fundamentalmente a nossa relação é equilíbrio, né? A gente entender que nós temos que ter esse equilíbrio e a visão da atividade profissional, né? Hoje, se a gente olhar do ponto de vista pragmático, o negócio tem que parar em pé, ele tem que ter a solução, tem que ter, do ponto de vista econômico, ou seja, nós temos que ter um olhar bastante pragmático e cético em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, esse feeling do equilíbrio, de entender que existem, às vezes, pequenas sutilezas que transformam. Obviamente, a gente pode listar diversas coisas, né, através dessa consistência, uma visão pragmática dos negócios, o entendimento técnico da dinâmica administrativa, da realidade em si, mas o conjunto de ética, de valores que você tem que desenvolver e dar referência para que um negócio possa ter perenidade, né? Normalmente, quando a gente é um executivo, eu já tive essa experiência, você entra numa corporação que tem lá suas métricas e você contribui, soma, mais a um no esforço, né? Mas você tem um compromisso de resultado e não somente mais um compromisso de resultado que um compromisso de construção, né? Quando se empreende, a gente chega no mercado, um negócio que é greenfield, a gente tem o sonho e busca como materializá-lo, como realizá-lo. E eu acho que o equilíbrio entre essas 2 visões, acho que é o segredo aí, e com o aditivo da resiliência, porque às vezes as ondas te levam para frente, às vezes te empurram para trás, mas o importante é keep walking, né? A gente tem que continuar seguindo em frente. Essa persistência com resiliência, acho que eu digo que não vamos insistir em erros, mas persistir na essência da ideia. Eu somaria só que a gente nunca aprende tudo, nunca sabe tudo, sempre tem que estar buscando novos aprendizados, estar aberto a novas ideias para poder realmente continuar em frente, porque só continuar em frente batendo numa parede não adianta, tem que ser alguma coisa que leve a gente adiante. E outra coisa que eu acho que é importante é sabermos abdicar, né? Abdicar de coisas, né? Assim, acho que muito do que conversamos aqui foi algo que nós abdicamos, né? Abrimos mão em algumas realidades. Então, acho que eu digo que o balão mais leve, ele voa mais alto, suplanta montanhas à frente. Então, acho que tem aí esse complemento aí, se der para a gente extrair assim, o que empreender, é que empreender não é fácil, né? Então é muito fácil você não empreender, né? Então, mas eu digo, o equilíbrio em si na minha visão, é o segredo. O abdicar é uma das grandes respostas que o design estratégico traz, né? Decidir aquilo que não deve ser feito
E muitas Eu vezes... digo, complementando a isso, eu digo que é muito mais, quando a gente conversa com os clientes, no momento de imersão, de a gente debater, a pergunta super técnica é o que você quer, né? Então, assim, mas o importante é saber o que você não quer, né? Sim. Porque, pelo menos, a gente consegue olhar no mesmo sentido, né? Normalmente, vem muito da propaganda isso também, né? Normalmente a gente tem que olhar para onde o cliente, para onde o mercado, a marca está olhando, senão a gente começa a ter uma coisa muito autoral, e o design oferece esse tipo de não digo problema, mas essa característica, né, de que começa a ter muito autoral, né? A gente vê isso, né? A ideia, a linguagem, a forma passa a ser muito autoral. Então, assim, quando a gente tem essa visão de abdicar, de entender o que não se considerar, a gente começa a ser mais assertivo, mas a essência é mais forte, né? O que diferencia os sonhadores dos fazedores? As respostas complementares. Acho que é o sonhador, os fazedores não desistem, e não precisam convencer os outros do que eles vislumbram, né? Eles buscam alguma coisa que esteja alinhado com o caminho que eles estão buscando. Veja. Sim e não. Sim e não. Para fazer é preciso sonhar, ok? O fazer depende do mentalizar, do criar realidades, né? Do olhar em perspectiva, né? E o fazer também te dá independência quanto a você defender as suas ideias, né? Mas veja, defender ideias é o sonhar, né? O processo criativo do design, ele parte do pressuposto da imaginação, do sonho, de conexões, nessas sinapses que nós temos que ter para conseguir estabelecer nexo nas coisas, né? É difícil a gente tentar capturar o seu sentimento ou oferecer uma entrega que envolva o interlocutor, ou o cliente, ou o consumidor, ou quem está sendo impactado pelo nosso trabalho, pela nossa realização, sem a gente buscar nele o que ele não sabe por que gosta, né? Então, eu acho que esse é o sonhar para fazer, né? Quando a gente faz melhor quando sonha com mais detalhes. Eu digo que um sonho widescreen, com cor e com surround, ele facilita uma entrega de mais qualidade, né? Então, acho que entre o fazer e o sonhar, acho que são coisas yin e yang, são coisas muito conectadas, né? Eu acho que ela é muito square se a gente só foca na realização, né? Quando você sonha junto, a entrega é mais envolvente, a entrega é mais apaixonante. E tem uma frase de um filósofo contemporâneo que o importante não é só a iniciativa, mas é a terminativa. Isso ouvimos de um filósofo, Maurício Medeiros, alguns anos atrás. Isso aí. É uma frase que a gente sempre lembra. Então, lembramos sempre de você, Maurício, nesse aspecto. Porque é importante sonhar, mas tem que saber quando terminar. Sim. Isso aí. Tem a iniciativa, a tocativa e a acabativa, né? Que é, ou a terminativa. Muito bem. Exatamente. E a última, o que é design? O design, para mim, é a organização do caos. Você entender que tudo que está em volta de você tem alguma linha mestra que você pode seguir para colocar as coisas em prática e planejar, fazer um planejamento. O design é o tipo que é a música dos olhos, né? Então, assim, é o que eu comentei há pouco entre o sonho de fazer e de sonhar, a diferença entre sonhar e fazer, sonhadores e fazedores. Eu acho que o design é aquele que te toca, que emociona, né? O design transforma o mundo, né? Nós, designers, salvaremos o mundo.
né? A gente tem uma visão pragmática, a visão holística entre a razão e a emoção, tem que ser lindo, emocionante e barato de produzir e não consumir muitos recursos e ter melhor performance. Então, o design tem esse conflito, né? Design de novo, é esse equilíbrio entre as coisas. Talvez por isso que o design vem crescendo muito na gestão das empresas, né? E no visão estratégica, para a gente ter esse entendimento de equilíbrio da realidade. Então, o design tem essa magia, né? E, por outro lado, se a gente olhar do ponto de vista do negócio em si, a gente consegue, com certeza, ver negócios com design e negócios sem design, né? Então, essa magia, né? Design é magia, design é essa subjetividade, ao mesmo tempo, toda a materialidade e toda a racionalidade das coisas, né? Pensa-se muito para se ser intuitivo, né? Com uma entrega de design, para se ser emocionante, né? É aquela famosa emoção racional, né? Racionaliza-se, pensa para se chegar nisso, ou é o inverso. Então, assim, acho que de novo, esse equilíbrio, essa sinergia do racional e do emocional, eu acho que isso é o design, né? Muito bem. Bem, Rebeca e Roger, vocês poderiam trazer indicações de livros que impactaram vocês e que podem ajudar as pessoas a alcançar a sua melhor versão? Eu recentemente li um livro que é um pouco, ele está fora desse englobamento do design, mas fala sobre a evolução da mente humana, que é uma coisa que era um tema que eu não lia muito, né? Uma parte até acho que talvez até a inteligência artificial, que eu acho que não é tão inteligência, é só mais artificial mesmo, mas é a jornada da mente, né? E depois eu vou passar o link, eu não lembro agora, Og Agas, e um outro autor que eu não lembro agora, mas é muito interessante que ele fala sobre a evolução da mente já desde o momento do Big Bang, né? O que significou uma evolução, uma transformação, até chegar nesse organismo complexo que é o ser humano. E acho que ele traz abre várias visões sobre o que a gente pode ter no futuro como busca de formas de inteligência, de aplicação de novas tecnologias. Eu trago como sugestão 2 Rogers para vocês. Primeiro, 2 livros, assim, eu acho que pensadores, né? Um eu coloco como Roger Martin, no design de negócios, eu acho que bastante estruturante, né? Dá uma visão muito bacana, muito organizacional do processo de desenvolvimento dos negócios. E o outro eu trago uma visão sociológica e pensadores, momento, que é Roger Scruton, né? Eu acho que temos 2 livros aí que eu acho que são legais, que tem um é a arte e imaginação, e o outro eu acho que é Contra a Corrente, que são leituras que eu acho que são bastante relevantes atualmente, até para que a gente possa repensar algumas coisas aí, para onde estamos indo, né? E para onde estão nos levando, talvez, né? Então, eu acho que vale a gente pensar de uma maneira um pouco mais independente, assim, e liberal, né? Nesse sentido, se é que me entende, entendeu? Então, eu acho que são 3 sugestões aí e ótimos nomes, inclusive, né? Belíssimas indicações. Só reforçando, o link destes livros estão aí na descrição abaixo. E se vocês desejarem conhecer todos os livros indicados por nossos convidados, visite o nosso site podbrand.design. É uma curadoria com mais de 180 recomendações e o link também está aí abaixo na descrição. Bem, eu tenho ainda a pergunta do Marcelo Veras. Ele é CEO do ecossistema Inova e esteve recentemente no Podbrand, e que foi o nosso convidado anterior. Ele fez a pergunta sem saber que seriam vocês nossos próximos convidados. Então,
o que vocês fizeram de mais extraordinário e que atribuem a isso o sucesso em suas carreiras. Paris de um dia. Nos conhecermos. Muito bem. Acho que essa conexão aí, transformação dos nossas vidas pessoais e profissionais, né? Que é a química. E eu acho que, de novo, mais uma vez, é o ingrediente da nossa atividade profissional, nossa entrega da Com, né? Acho que essa conexão que a gente tem, nos conhecermos. Acho que, e essa viagem de Paris por um dia, eu conto na próxima vez. Muito bem. E qual pergunta vocês gostariam que fosse respondida por nosso próximo convidado, independente de quem seja? A minha pergunta seria buscar uma síntese, né? Qual seria a palavra que você gostaria de deixar marcada para o futuro? Boa. Muito bem, será feito o nosso próximo convidado. E eu quero agradecer imensamente a presença de vocês dois hoje no Pod Brand. Uma alegria imensa revê-los. Lembro com todo carinho a nossa viagem a Cannes, no Festival de Criatividade, Cannes Lions, em 2011. Eu diria que talvez um dos melhores eventos do Cannes Lion até hoje. Tive a possibilidade de participar de outras 2 oportunidades, mas nada supera aquela experiência que a gente teve juntos naquela missão da AB Design, na Associação Brasileira de Empresas de Design, onde pudemos confraternizar e, sobretudo, compartilhar conhecimento, né, de maneira bastante profunda lá. E foram momentos bem importantes para o design, né? Como transformamos fronteiras, né? Esse momento foi excepcional, inesquecível, Maurício, realmente. Não tenha dúvida, eu acho que foi o pontapé que o grupo de designers, os empreendedores do design que comandava a B-Design naquele momento, vocês fazem parte disso, criaram um caminho, acho que transformador para o design brasileiro no mundo. Né? Eu acho que posicionou o design brasileiro a partir daquele momento. Então, muito obrigado. Traduziu a nossa representatividade. Exatamente. Muito obrigado de todo o coração. Obrigado por compartilharem estas passagens da jornada pessoal de vocês, empresarial. E certamente as pessoas vão sair desse episódio muito melhores do que entraram. Nós que agradecemos mais uma vez, Maurício, um privilégio te ver e participar do Pod Brand. E uma honra, né? É uma honra estar nesse seu hall de contribuições, né? De pessoas para serem ouvidas. E eu assisto, e é um aprendizado, e eu acho que essa nossa vivência aí que seja bastante acrescentadora para quem assistir. Tá bom? A honra de tê-los é toda minha, Rebeca e Roger. Um grande abraço e até breve. Chegamos ao final deste episódio do Pod Brand. Esperamos que você tenha encontrado inspiração e insights valiosos para impulsionar a sua jornada empreendedora. Lembre-se que estamos disponíveis em diversas plataformas como YouTube, Rumble, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music e Spotify. Acesse o nosso site podbrand.design para conferir a programação atualizada, acessar os links de todos os episódios e dos livros indicados pela Rebeca e o Roger, e descobrir ainda mais conteúdo de qualidade. Compartilhe com outras pessoas que também valorizam o conhecimento e não deixem de se inscrever em nosso canal. Agradecemos imensamente a presença da Rebeca Appelbaum e do Roger Higger, que compartilharam sua experiência e conhecimento conosco. E, é claro, agradecemos a você, nosso sonhador e fazedor dedicado, por nos acompanhar. Prepare-se para o próximo episódio do Pod Brand, onde continuaremos a explorar tópicos relevantes
Podbrand, do podcast do design.